Nós vamos receber a ministração, tá bom? Quero chamar o Roberto e o pastor Chuck aqui. Vamos recebê-los com uma salva de palmas. Welcome, Pastor. Thank you so much. Well, it is great to be here tonight. Muito obrigado. Me sinto muito bem estando hoje aqui à noite. It is such a joy to work with Pastor Lesho. Muito feliz de estar aqui one of the pastors here, and am able to work alongside Pastor E Lesho. estar aqui trabalhando junto com o pastor Lécio. As a church, we're not driven by programs. Como a igreja, a gente não está dirigido We're por driven by programas. purpose. A We gente está think aqui the Bible dirigido clearly por states that we have a purpose as a programas. E a gente church. tem um propósito para isso. And that purpose is to help people be the church. And we'll E o explain propósito what é ajudar that as means. pessoas a serem igreja. So as a church, we have broken it down to 4 different B's Como igreja, that a we gente tem try tipo to os help 4 people walk tempos through. de A a B. So from the first time they walk onto our campus A primeira vez que entram aqui no nosso to campo, being aqui na fully igreja, engaged in para ministry, estar totalmente envolvido aqui no nosso these ministério. 4 steps will help them to move from Esses one 4 step to passos the vai other. ajudar muito a caminhar aqui na igreja. The first one that we're going to talk about O primeiro que a tonight gente vai falar só aqui hoje à is noite, we want to help people believe in a God. gente quer que as pessoas acreditem a assumir a vida como cristão. There are a lot of different ideas out there about what it takes to get to heaven. Tem muitas ideias aí fora o que as pessoas têm como ir para o céu. As a pastor for many years, I've talked to people and said, "Are you going to heaven when you die?" Muitas pessoas eu falo como pastor, será que você vai ao céu quando você morrer? Eu They've falo told me sim. yes, and I've said, "Well, why? Why Eu are falo you assim, going to por heaven?" quê? Por que você vai ao céu? And they've given me answers like this. Eles me dão respostas como essa, por Well, I was exemplo. baptized when I Quando was eu a fui kid. batizado quando eu era I'm criança, a member of a eu church. sou membro de uma igreja. My family are all Christian. Minha família toda é cristã. I'm a good person. Eu sou uma boa pessoa. Those are all good things, but none of those things get you to heaven. Isso são essas coisas excelentes, mas não é tudo isso que leva você a ir para o céu. In fact, there's a story in the Bible that Tem uma keeps me história up na at Bíblia night. que me lembra, It talks about that day of judgment. que fala sobre o dia do julgamento. And there will be some who come to Jesus on that day of E judgment vai ter pessoas que no expecting dia to do get to julgamento vão heaven. vir a Jesus e quando chegar no céu, And they're going to say, "Lord, we cast out demons in e your vai name. dizer, We Senhor, did a gente this, expulsou we did all of demônios, these fizemos things." isso, fizemos aquilo. And some of you know, what did Jesus say? Jesus said, E alguns de "Depart vocês from sabem o me. que Jesus falou. I never Se what? afasta de mim, porque eu não conheço Knew you. vocês. I never knew you. I never Eu had a nunca conheci relationship vocês. with you." And so we're going to look tonight what it truly means to be saved and to have a relationship with E aqui a gente Christ. vai ver hoje à noite o que é realmente a ser salvo e acreditar como cristão And em to do Cristo that, we're going Jesus. to use the verse we've already looked at tonight, E a gente John vai falar sobre 3:16. versículos que vocês já conhecem. There's a reason why that verse is so well known and it's so E tem uma fundamental. razão por que esse versículo é bem famoso, é bem Because conhecido. in that one verse, Jesus shares with us how we Porque can aquele know. versículo, that we have Jesus eternal compartilha life. como é que a gente pode ser salvo. So, when we look at John 3:16, you've already said it together. Here's some things that we know from John 3:16. Tem umas coisas que vocês já leram no João 3,16, que é alguma coisa que ele vai falar. The first thing Jesus wants us to know is that God loves us. A primeira coisa que Jesus quer que a gente saiba é que Deus ama a gente. And that's important for us to E understand. isso é muito importante para que a gente entenda. I've run across people who believe they're beyond God's love. Tem muitas pessoas que acreditam coisas que vão além do That amor they de have Deus. made mistakes and sins Que in the eles past, erraram, that que they eles just don't erraram believe seus that God pecados no could forgive passado them. e que eles acreditam que And Deus that pode God perdoar os could pecados love deles e que Deus ama eles. Notice how Jesus starts by saying, "For God so loved the É por world." isso que a Bíblia fala que And we Jesus know diz that que that Deus love amou o mundo de tal is an maneira. unconditional love. E In isso é fact, amor incondicional. the psalmist says, "Give thanks to the God of heaven." E a Bíblia His diz nos love Salmos que Deus fala endures louvores forever. ao Deus dos céus. Now there's some ways that we know that God loves us. E tem uma maneira que a gente também sabe que Deus ama a gente. One of the ways is that when He created you in His image. Uma das coisas que Deus criou, que sabe que Deus criou você como a sua própria imagem e In semelhança de Genesis, Deus. when we read about the creation Em account, Gênesis, quando fala sobre a criação de Deus, He creates something and He says, "Well, that's good." Ele criou alguma coisa e ele falou, isso é bom.
But when he created man, he said that is very good. Quando ele criou o homem, ele falou, isso é muito bom. We're different than all of the rest of God's Nós creation somos diferentes de todo o resto da criação de Deus. because we're created in his image. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Yesterday, my son called me up and he lives in West Palm, Ontem Florida. meu filho me chamou e ele mora lá no West Palm. And he said, Dad, can I drop off the grandkids tonight and you keep them tonight? Falei, pai, será que eu posso deixar meus filhos aí Now, com what do you você? think we said? E o que eu falei? We said, absolutely. Claro, Right? absolutamente. Why? Because they're in our image. Porque They're our eles são a nossa grandkids. imagem, eles são os nossos netos. Some of you call me up and want me to keep your kids. I'm saying no. Se algum de vocês me chamar para tomar conta da criança de vocês, eu vou Right? dizer que não. I have a special love for my Eu children tenho realmente um and my amor muito especial pelos grandchildren meus netos e pelos meus filhos. because they were created in my Porque eles image. foram criados à minha imagem. In the same way, E God da looks at mesma every maneira, human being quando with Deus love. vê, toda vez que Deus vê um ser Says, I humano, love you foi more criado than you com can ever amor. understand, and I created you in my image. E eu criei você com a minha imagem e semelhança. That is very important for us to understand in Isso é our muito culture today. importante para você entender a nossa cultura hoje. We have a culture that wants to turn that upside down. E a gente vive numa cultura que quer torcer tudo isso. Just to give you an example, Só para te dar um exemplo, if you were on the beach at night se você está na praia à noite and the turtles were hatching, e as tartaduras começam a and chocar you os picked up a ovos, turtle on the beach and brought it home with you, and somebody found se você out, pegar aquela tartaruga, trazer para casa e alguém souber disso, that is a felony in Florida. isso aqui é quebrar a lei no estado da And Flórida. they will put you in jail for E eles vão that. botar você na prisão por causa disso. But if a young lady gets pregnant and doesn't want the child, she is supported by the law to abort the baby. Mas se uma mulher que não quiser tiver um filho, isso aí é apoiado aqui no estado da Flórida. Just look at how Satan wants us to turn Só this para você around entender como é que and Satanás believe torce that isso. God's other creation is more important than E us. acreditar que Satanás faz que a gente acredita que as outras criações são mais importantes No, que a you are criação de the Deus. height of God's creation, and He Nós somos loves you o ápice da criação de Deus. because you were made in His image. Porque você foi criado à imagem e semelhança You dele. were also made for a purpose. E você também foi criado para um propósito. God has something He wants you to do. Que Deus tem uma coisa para você que Ele quer que você In faça. fact, look at Ephesians 2. Aqui em Efésios 2. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. So the first thing we need to understand is Então a that primeira God loves coisa us. que a gente precisa entender é que Deus ama a gente. The next thing we need to understand A is próxima that He coisa que a loves gente tem us que so entender é que much Ele ama a gente tanto that He gave Jesus to que die Ele on deu the Jesus cross. para morrer na cruz por nós. The next part of John E a 3:16 próxima parte de João is that 3,16 He gave His one and é only que Ele Son. deu o único filho dele para morrer por Paul nós. says it this way in Romans. Paulo disse isso em Romanos. But God demonstrated His own love in this, that Mas- while we were still sinners, Christ died for us. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. So why did Christ die for us? Então Why por did que He que have to Jesus go morreu to por the ele? cross? Por que ele teve que ir na cruz, Jesus? Well, he had to go to the cross because we're sinners and we rebelled against God. Ele teve que ir na cruz porque nós somos pecadores e somos rebeldes em relação a ele. And look at the account in Genesis E 2. veja aqui em Gênesis 2. God created Adam and Eve and put them in the garden, Deus criou Adão e Eva e botou eles no jardim. and He had a personal E ele relationship teve with uma them. relação pessoal com eles. In fact, there's a verse that says He walked with Adam and Eve in the cool of the garden. E diz a Bíblia que Deus andava com Adão e Eva no jardim do And Éden. He says there's only one rule. Ele falou, só tem uma regra. Stay away from the tree. Fica longe dessa árvore. That if you take from that tree, Se you'll você die. comer alguma coisa daquela árvore, você vai morrer. And by the way, where did Satan find Adam and Eve hanging out? E onde é que Satanás viu Adão e The Eva one place passeando? they could get in Em trouble. um lugar para que eles pudessem ter Isn't that problema. our human nature? Não é essa nossa a natureza?
If you're a parent and you're riding in your Se car você é with your irmão, se kids você in estiver the back dirigindo no seat, carro com seus filhos atrás no assento, and they're doing great on the E eles- trip in the back seat, eles estão se portando muito bem nessa viagem. all you have to do is tell them don't touch each other. A única coisa que você tem que fazer é falar, olha, vocês And dois não you podem just tocar um created no outro. World War III, E você right? criou ali a Terceira Guerra Mundial. It is our human É nature nossa to do what natureza we're told humana not to para do. fazer o que a gente não é suposto fazer. And so God said, stay Então away Deus from the disse, tree. se afaste dessa árvore. And you know they were tempted by Satan and they took E of você the sabe que fruit. eles foram tentados por Satanás e eles comeram do fruto da árvore. Two things happened at Duas that coisas moment. aconteceram naquele momento. They started to die physically Eles for the morreram very first time. fisicamente pela primeira vez. They were eternal beings. They were going to live forever. Eles eram seres eternos, eles iriam viver para sempre. But the wages of sin is death. Mas o salário do pecado And é a so morte. they started to die E physically, eles começaram a morrer fisicamente. but instantly they died spiritually. Mas instantaneamente, no mesmo momento, eles morreram também They were espiritualmente. separated from God Eles foram separados de and Deus. couldn't enjoy the relationship E eles they não were podiam se created for, alegrar com esse relacionamento mais que eles foram criados para ter com because Deus. sin stood in the way. Porque o pecado estava no meio, entrou no So meio. they were kicked out of the garden. Então eles saíram do jardim. And in the Old Testament, the way that we were to repent of our sins E no Antigo Testamento diz que do jeito que a gente encarou nossos pecados was through the sacrificial system. foi pelo o sistema do sacrifício de animais. We were to take the best of our A animals, gente tinha que pegar o melhor dos animais whatever animal it was that matched that sin, e a qualquer animal que realmente combinava com aquele pecado. and we were to spill the blood of E a that gente tinha animal que pegar aquele animal, espalhar o sangue dele, to show our sorrow for our sins. para mostrar o nosso remorso pelo nosso pecado. And to do that was to lead us to understand how serious sin was. E para mostrar isso é para mostrar quanto sério o nosso pecado era. But the Bible is clear that because of sin, that it creates death. Mas a Bíblia diz que por causa do pecado foi criada a morte. But it says that he gave his only son, and he gave his son to go to the cross so that we could live. E a Bíblia fala que ele criou Jesus Cristo para ir para a cruz, para morrer pelos nossos pecados. So God loves you. E Deus ama você. He loves you enough to send his son to die in your place Ele ama on ao the ponto cross. de mandar Jesus para morrer na cruz por você. But then Jesus lets us know on the next page that everyone spends eternity someplace. Mas também Jesus disse que de uma certa maneira a gente vai gastar a nossa eternidade em um lugar ou outro. He says this so that we will not perish but have eternal life. Mas ele fala isso para que a gente não possa perecer, mas tenha vida eterna. Heaven is a real place. Mas o céu é uma coisa muito real. And God wants you to spend eternity in heaven E with Deus quer him. que você fique com a eternidade inteira com Ele no céu. In fact, in John 14, Jesus João is about to 4, go to the cross. Em João 14, a Bíblia And fala he's que Jesus foi para a preparing his cruz. disciples E ele está for his preparando death. os discípulos dele para a morte dele. And even tells them, I'm going to prepare a place for E ele you. fala que eu vou, mas eu vou preparar um lugar para And vocês. if I go to prepare a place for you, I'll come back and bring you to E where quando eu I for am. preparar, eu vou voltar para levar vocês para o lugar que eu tenho preparado para vocês. And then the last part of John E na 3:16, última parte de 3,16, João 3,16, Jesus says that whoever believes in him e will Jesus have disse que eternal quem for life. acreditar, que quem acredita em Jesus Cristo vai ter a vida And in eterna. doing that, he's letting us know that there is a way that we can know that we're going to heaven when we E die. sabendo disso, Jesus falou que tem uma maneira de que acreditar nele que ir para o céu. And it's by believing in E para Christ. isso é acreditando, assumindo Jesus Cristo. So, every survey in America Então todo tipo de Ibope, todo tipo de pesquisa na América diz que 90% dos americanos believe in God. acreditam em Deus. So let me ask you, Então deixa eu perguntar uma coisa para vocês. are 90% of Americans going to heaven? São 90%. Deixa eu perguntar isso para vocês. Você acredita que 90% dos americanos vão para o céu? No. Não. Because we need to understand what that word believe means. Porque a gente tem que entender o que significado dessa palavra se tornar, acreditar significa. People hear Jesus' words and they go, well, I believe, so I must be going to heaven. As pessoas falam, eu acredito em Jesus Cristo, então por isso eu vou para o céu. But a biblical belief Mas is a uma maneira belief bíblica that de takes acreditar action.
é que essa é a paixão, a entender a paixão de Jesus Cristo. There's something we do to biblically believe. E tem uma coisa que a gente faz biblicamente na palavra. Let's talk first of all about what biblical belief is not. Nós vamos falar o que significa acreditar, se tornar na palavra. The first thing is biblical belief is not just being a good person. Uma coisa de assumir como cristão, acreditar, não é somente ser uma boa pessoa. Most of your friends, if you were to ask them, would they say they're going to heaven when they die? A maioria dos seus amigos, quando você perguntar se eles vão para o céu quando eles morrerem. And if you ask them why are they going to heaven, what's the answer? E se você perguntar por que eles vão para o céu, qual será a resposta? I'm a good person. Eu sou uma boa pessoa. And my question is, good compared to who? E minha pergunta é, comparando com quem? I watch America's Most Wanted and I feel pretty good. Eu vejo um programa chamado American Most Wanted, que são os mais procurados nos Estados Unidos, e eu me sinto muito bem comparando com eles. But I read the Gospels and I don't feel so good. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu não me sinto tão bem me comparando com isso. You see, the standard of goodness Então, is para você that we have entender to que be o pedestal perfect to de get into bondade heaven. não é essa para entrar nos céus. That's why Jesus is the only one who could get there by being Por good. isso que Jesus é o único que você pode entrar em céu By the way, para how ser many bom. sins do you need to commit to be a sinner? Quantos pecados você tem que cometer para ser pecador? One. One sin Somente separates pecado us from se God. nos separa de Deus. So we can't get to heaven by being good. Então a gente não pode entrar no céu somente por ser uma boa pessoa. The next thing, you can't get to heaven by being religious. Outra coisa, você não pode entrar no céu somente por ser religioso. Baptism doesn't save you. Batismo não salva você. Church membership doesn't save you. Ser membro de uma igreja não salva você. Coming to church on a regular basis doesn't save Vir na you. igreja regularmente não salva Doing você. good works doesn't save you. Fazendo boas obras não All salva of those você. things are good, but Tudo that's isso é bom, not mas isso biblical não é belief. a maneira de se tornar um cristão e de acreditar como ser um cristão. So here we're going to look at 5 steps toward biblical belief. E aqui a or gente 5 vai olhar truths. 5 passos de como se tornar realmente e entender como ser um cristão. The first is we need to understand that biblical belief that salvation is God's gift to you. E você tem que entender que o primeiro passo é que salvação é um dom de Deus para você. You can't earn your salvation. Você não pode ganhar a sua salvação. It's a gift that God wants É to um give to dom you. que Deus deu para a gente It's been paid in full on the e foi cross. pago totalmente na cruz com Jesus Cristo. The second thing is we need to receive that gift. E a segunda coisa que nós temos que aprender é a receber esse dom. A gift is no good if you don't receive it. Um dom não é um presente, um dom não é bom se você não recebe ele. And we receive it by faith, E nós recebemos por fé. which means we don't have all the answers and don't understand it completely. O que significa que a gente não tem todas as respostas, a gente não entende completamente. How God could love us so much to send His Son for Como é us. que Deus pode amar tanto a gente de ter mandado o seu próprio filho para morrer por And then nós? offer that gift freely to us. E é realmente oferecer esse dom, esse presente de graça para gente. Something in us wants us to do something to earn it. É alguma coisa dentro de nós que quer fazer alguma coisa para ganhar isso. But God said it's free if Mas you'll Deus receive fala, it. isso aí é de graça, é dom. The third truth, it's available to everyone. E isso aí, essa aí é disponível para qualquer pessoa. In fact, the Bible says God is waiting on His return so that everyone can come to know Him. E Jesus, a Bíblia fala que está esperando, Deus está esperando o retorno dele para que todos possam acreditar He doesn't nele. want anyone to perish. Ele não quer nenhum sequer perecer. The gift of salvation comes through Jesus Christ and what He did on the cross. E para ter a salvação, tem que acreditar em Jesus, no sacrifício da cruz, de And Jesus it's na cruz. extended through eternity. E isso aí sempre vai ecoar por eternidade. Whenever we receive Christ and become a Christian, Sempre quando a gente recebe Jesus Cristo, a gente se torna um cristão. then we can know with certainty that we're going to heaven Então a when gente we sabe die. certamente que a gente vai para o céu e vai estar junto com Deus. Now, let me explain biblical faith this way. Deixa eu me explicar para você a fé bíblica dessa maneira.
Let's say that I tell you I believe this chair will hold me up. Deixa eu aqui falar para você que eu acredito que essa cadeira vai me sustentar. I truly believe this chair will hold me up. Eu realmente acredito que essa cadeira vai me segurar. I preach sermons on why this chair will hold me up. E eu vou pregar sobre isso. Eu prego sermões sobre que essa cadeira vai me segurar. We sing songs about the way this chair will E a hold gente me canta up. músicas sobre que essa cadeira vai me segurar. But when do I biblically believe that this chair will hold me up? Mas quando eu biblicamente vou acreditar que essa cadeira vai me segurar, It's only when I put my faith in the chair. é that I exatamente no truly momento quando eu believe ponho a minha the chair fé will nessa hold me cadeira up. que realmente a cadeira vai me segurar. In the same way, Da mesma maneira, we say that Jesus will save us nós dizemos que Jesus vai nos salvar and that we believe in e him, que a gente acredita nele. and we can hear sermons about E a it, gente ouve sermões sobre isso. sing songs to A it, gente canta sobre isso. but we never truly biblically Mas believe realmente in a him gente biblicamente nunca acredita nisso. until we give him our life, Até que a gente dá as nossas vidas para ele. until we surrender control Até a gente realmente se rende totalmente o controle a ele. and let him lead us. E deixa ele nos In our guiar lives. e na nossa vida. It is a free gift, Isso realmente é um dom de graça. but we get that free gift Mas through quando total surrender, a gente só recebe esse dom quando a gente realmente se rende a ele. recognizing that it's only through Jesus our sins can be forgiven. E entender que somente com Jesus Cristo nosso perdão dos nossos pecados pode ser recebido. It's through Jesus that eternity can be secured, É somente através de Jesus que a nossa salvação eterna pode ser segura. because he paid the price for our sins. Porque on the ele cross. pagou o preço dos nossos pecados eternamente. In your notes, Romans 10:13. Nas suas notas, aqui em Romanos 10, 10, 13. And it says, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. And that calling there is to say, God, I surrender, come into my life and lead me from this day E essa forward. chamada significa: Deus, eu me rendo a você, vem e controla a minha vida. And tonight, E we want hoje to à give you noite, the A opportunity gente que quer te dar a oportunidade to make that step to truly believe para in que você Christ. realmente dê esse passo para realmente acreditar em Jesus Cristo. Now, we don't do this unless we feel the Lord drawing us. Aí realmente isso não acontece a não ser quando Deus nos leva. And we know that He's calling us to be His child. E Ele realmente nos chama, Deus, para que a gente possa ser filhos dele. But when we do feel that, then by faith we can call on Him to be our Savior. Mas quando a gente se sente isso, através da fé, a gente pode chamar Ele para que Ele possa ser o nosso Salvador. So there's a prayer in your book. Então tem uma oração no seu livro. There's nothing magical about the words. Não tem nada mágico sobre essas palavras. It just steps through a prayer on asking Christ to be in our E só hearts. te dá passos para que Jesus, você possa chamar Jesus no seu coração. Saying that we believe so much that we're going to take that step to surrender our lives and give to Christ. E para que a gente possa tomar esses passos, para que a gente possa render a nossa vida para Jesus Cristo. And you see, that's different than being baptized or being religious or going to a church. It's about entering into a personal relationship. Isso é totalmente diferente, ser batizado, e em vez de ser religioso, e vir à igreja para ter um relacionamento com Deus. So let's bow our heads, Então vamos, por favor, abaixar nossa cabeça. and I'm going to lead this prayer. E eu vou realmente liderar essa oração. And tonight, if you feel God drawing Se you, você sentir essa noite que Deus está falando com você, you can silently pray this prayer você in em your heart. silêncio, você pode orar isso no seu coração. And the Bible assures us E a that by Bíblia, faith, certamente diz que por fé, He will enter our lives. Ele vai entrar na sua vida. Let's pray together. Vamos orar juntos. Father, I thank you for this evening, Pai, muito obrigado por essa noite, for this time that we can gather. por esse tempo que a gente está junto. And Father, we thank you for your love for us. Pai, obrigado pelo teu amor por nós. A love so great that you sent Jesus to the Um cross amor tão maravilhoso que tu mandou Jesus para morrer para a gente na cruz. so that he could pay for our sins. Porque Ele pagou pelos nossos pecados. And by faith, E por fé, we could become your child. nós podemos se tornar filhos teus. I pray tonight if Eu there's oro. anyone here Porque qualquer pessoa aqui hoje à noite who needs to take that step, que precisa tomar esse passo, that they will trust you. que eles vão confiar em você, You can pray this prayer silently você after pode me. orar essa oração em silêncio no seu coração.
Dear Jesus, Senhor Jesus Cristo, thank you for making me and loving me. obrigado por me fazer, me criar e por me amar. Even when I've ignored you and gone my Mesmo own quando eu way, te ignorei, Father. I Deus, realize I need you in my eu life. percebo que eu preciso de Ti na minha vida. I'm sorry for my sins. Perdoa pelos meus pecados. I turn from my sins. Eu quero virar, eu quero esquecer os meus pecados. And I ask you to forgive me. E eu peço pelo Teu perdão. Thank you for dying on the cross for me. Obrigado por morrer na cruz por mim. Help me to understand it Me more. ajude a entender mais. As best as I know how, No melhor que eu possa entender. I want to follow you from now on. Eu quero te seguir de hoje em diante. Please come into my life Por favor, venha na minha vida, entra na minha vida. and make me a new person. E me faz uma nova pessoa. I accept your gift of salvation. Eu aceito o Teu dom da Tua salvação. Please help me to grow now E me ajuda a crescer nela. as a Christian. Como um cristão, como uma pessoa. Father, we thank you that your word promises Pai, obrigado porque a Tua palavra promete. that if we call on your name in faith, Porque se a gente chamar o Teu nome na fé, that you will come and save us. porque Tu vai vir e vai me salvar. And even though we might not feel different, Mesmo que eu não sinta isso, we trust your word eu confio na Tua palavra. and we thank you for salvation. E eu te agradeço pela salvação. In Jesus' No name. nome de Jesus. Amen. Amém. If you'll look at that last verse there, Se você olhar para esse último verso, 1 John 5:13, o João 5,13. it says, I write these things who believe on the name of the Son of God, Essas coisas vos escrevi, a fim de saber de que tendes a vida eterna, a vós outros que creis em o nome do Filho de Deus. so that you may know that you have eternal life. Que você God, possa saber que você tem a vida eterna. God doesn't want you questioning your salvation. Deus não quer que você questione a sua salvação. He wants you to know with certainty that you're Que his você son. tenha certeza, Ele quer que Ele tenha a sua certeza da salvação. If you prayed that prayer tonight, Se for the você orou first time, essa oração hoje à noite, please talk to one of the por pastors. favor, converse com um dos pastores. And they can help you on that starting of your relationship E eles with him. vão ajudar você no começo dessa relação que você vai ter com Deus. That's what it means to biblically believe in Jesus. Isso que significa, biblicamente, acreditar em Deus. It's not a head knowledge. E não é somente um It's a conhecimento. trust where we give our lives to É uma Christ. confiança que a gente dá a nossa vida para Ele. On the next page, we have written in there Na próxima página que está what we escrito believe as a church. o que nós acreditamos como uma igreja. We're not going to read all of it, A gente não vai ler tudo isso, but we divide our beliefs into 3 sections. mas a gente vai dividir a nossa crença em 3 seções. Absolutes, Absolutos, convictions, convicções and preferences. e preferências. The absolutes are those things that the Bible makes very clear, O absoluto é aquilo que a Bíblia se torna muito clara and they're essential to our salvation e é o centro da nossa salvação and to our faith. até a nossa fé. Like one of our absolutes is we believe in a triune God. O que é o absoluto? Nós acreditamos num Deus triuno. God the Father, Deus o Pai, God the Son. Deus o Espírito, And God the o Holy Filho Spirit. e Deus o Espírito Santo. We believe that the Bible is God's inspired word, Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada and that the Bible is the guide for our lives, e que a Bíblia é o guia para a nossa vida that we find truth in God's word. e que a gente acha verdade na palavra de Deus. If the culture and the Bible disagree, Se a I'm going with the cultura Bible. e a Bíblia eles não entram em acordo, eu vou seguir a Bíblia. It's the guide for our lives. Esse é o nosso guia, é o mapa da nossa vida. What we believe about human beings. O que a gente acredita sobre seres humanos? We're made in His image. A gente é feita à imagem e semelhança de That He Deus. sent Jesus for our E sins. Ele mandou Jesus Cristo para morrer pelos nossos What we pecados. believe about salvation. O que a gente acredita sobre a salvação? That it comes through faith in Jesus E que Christ. vem pela fé em Jesus Cristo. We also believe in eternal security. Nós também acreditamos na eterna segurança. That once you're a Christian, Que uma vez você se torna cristão, you cannot lose your salvation. você não pode perder a sua salvação. Think of it this way. Entende dessa maneira. If you didn't good your way into heaven, Se você não fez coisas boas para entrar no céu, it was by what Jesus did foi pelo que Jesus fez and by faith. e pela fé. If you didn't good your way into heaven, Se você não fez nada de bom, you're not going to bad your way out of heaven. você não vai entrar de uma maneira má no céu. Right? Now the Bible does teach Mas a
Bíblia that if ensina I'm living in disobedience, que a gente vive em He will desobediência. bring His discipline on my Ele vai life. trazer disciplina na nossa But I vida. can't lose my Mas eu não posso salvation. perder a minha salvação por causa disso. And we also believe E that também nós acreditamos que todo spends mundo eternity someplace. vai gastar a eternidade em algum lugar. Those are absolutes, Esses são os absolutos. and all Christian churches would agree with E those. todas as igrejas cristãs concordariam com The isso. next is conviction. E a próxima é a convicção. These are ways we practice our faith Essas são as maneiras que nós praticamos a nossa fé, that are not essential to your que salvation não é essencial para a sua salvação, and will be different with different denominations vai and ser churches. diferente com as outras denominações de igrejas. But this is how we practice Mas isso these. aqui é como nós praticamos a nossa fé. First of all, we practice baptism by immersion. Por exemplo, nós praticamos a primeira coisa que a gente pratica, o batismo por imersão. There are some faiths when you're baptized, you're sprinkled. Tem alguns que são por imersão, com só molhando a cabeça. But we're going to put you underneath your bubble. Mas a gente vai botar você no tanque assim, realmente por imersão. And the reason we baptize by immersion, E a maneira que a gente batiza por quê? Por imersão. we believe it best represents what's happened in our lives E isso que a gente acredita que isso é a maneira melhor que representa a nossa vida. when we become believers. Quando nós nos tornamos cristãos. We go into the baptismal as our old self. A gente vai como o nosso o velho homem. We die to that old A self. gente morre como o velho homem. Our sins have been washed away. Nossos pecados estão sendo And lavados. we raise up to a new E nós life in levantamos Christ. com uma nova vida. It's a great symbol of what has happened in our lives. É uma maneira muito maravilhosa, simbólica de representar a nossa And so nova we vida. ask those who join the church to E a be gente pede para aqueles que vêm à baptized by igreja, immersion. para que seja batizado por imersão. And you can look at the rest of them, the autonomy of the local church. Vocês podem ver assim o que as igrejas locais fazem. There's nobody who tells us what to preach. Ninguém fala pra gente o que a gente deve pregar. Pastor Leshu has total freedom in how he leads this Pastor congregation. Lécio tem totalmente liberdade de liderar essa congregação. If Pastor Leshu were to be called to another church, Se o pastor Lécio for chamado para ir para outra igreja, we would get a search team together and look for the next pastor. a gente vai reunir o nosso time There would e be eleger nobody outro who pastor. appointed the pastor Não vai ter because outra we're pessoa an para apontar autonomous church. para direcionar o pastor, porque nós somos uma igreja nuclear. We cooperate with the Southern Baptist Convention A gente coopera com a igreja que é a de because Convenção of their Batista, solid doctrine, porque com a sólida doutrina because of their deles, missionary work, porque com o trabalho missionário their deles, belief work, pela fé deles, but they have no control over us as a church. mas eles não têm controle com a gente sobre a nossa igreja. Priesthood of every believer. Realmente é uma maneira que a gente pode viver como um If sacerdote. you're a Christian, you Se have as você é much cristão, access to God as any pastor. Você tem todo acesso a Deus como qualquer pastor. We believe in tithing. Nós acreditamos no dízimo. It's the one place in Scripture where God said, "Test me on É o this." único versículo na Bíblia que Deus diz, me testa, He me says in prova. Malachi, "Bring your gifts to the Malaquias fala, storehouse." me traz o dízimo para a casa do See if I won't tesouro bless you. e veja como eu vou te abençoar. We believe that we were created to make an impact. Nós acreditamos que nós fomos criados para fazer impacto. And that goes back to the fact that God has a purpose for your E life. isso realmente retorna àquilo ponto que eu falei, que Deus tem um propósito When para we sua vida. pray, "Thy kingdom come, Thy will be Quando done," a gente ora, venha o nosso reino, seja feita a tua He's vontade. going to do that work through His children. Ele vai fazer esse trabalho através dos filhos e filhas dele. We also believe in spirit-led living. E a gente acredita também que a gente vive guiado pelo When Espírito. we become believers, the Holy Spirit comes and dwells within us. Quando nós nos tornamos cristãos, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. And we're to allow Him to lead us. E a gente tem que permitir para que Ele nos guie. And then we're going to have a passion for telling others about E a Christ. gente vai ter uma paixão de guiar, falar outras pessoas de Jesus para outras pessoas. If everybody spends eternity someplace, Se todo mundo for gastar a eternidade em algum local, we want everyone to hear the gospel nós queremos que todo mundo possa ouvir o Evangelho. because we want
them to go to heaven. Porque nós queremos que todos eles vão para o céu. So we have absolutes, Então a gente tem we have absoluto, conviction, a gente tem convicção and then there are preferences. e as nossas preferências. A preference is something like how you dress to come to church. Preferência é como a gente fala, como por exemplo, você se arruma Some como vem para a people igreja. prefer to wear a suit. Algumas pessoas terno e Some gravata, prefer to wear shorts and a t-shirt. algumas pessoas alguns shorts e Our camisetas. rule at church, Nossa regra na igreja, wear clothes and come. quando realmente você venha vestido. Because there's nothing in the Bible that Porque não tells tem- you how to dress for a Porque não tem church. nada na Bíblia que diz como você deve ir vestido à That igreja. has to do with how you were raised. Tem alguma coisa a ver com como você It's a foi criado. preference. Isso é uma preferência. The kind of music you like is a preference. A música, o tipo de música que você gosta é uma preferência. It has a lot to do with how you grew up. Tem muita coisa a ver da maneira que você foi criado. And so we understand that a lot of people are passionate about preferences. Tem muita gente que a gente entende que tem muita gente que é apaixonado por And so what we preferências. say is you can share your preference. Uma coisa que a gente fala, você pode compartilhar a sua You just preferência. can't demand your preference. Você só não pode exigir a sua preferência. In America, Nos Estados Unidos, the number one way churches get started então, a maneira número 1 que as igrejas começam is church splits. é Church fights and splits. a briga de igrejas que se separam. It's a sad commentary, but it's true. É um comentário muito triste, mas é verdade. Now, here's what you need to know. É aqui que você precisa saber. Churches don't split over absolutes. A igreja não se separa no absoluto. Very few churches split over conviction. Muitos se separam, poucos se separam sobre convicções. They split over preference. Eles se separam por preferências. The thing that matters the least, O que mais se preocupam e é o que menos importante Satan uses to divide churches. é música que separam igrejas. So here's what we say. Aqui o que a gente fala? At FBC Windermere, Ah, you'll get it. Keep one over. Keep going. Keep going. I got- There we go. Right. At FBC Windermere, Na primeira igreja batista aqui de Windermere, it's important to protect the unity of the é church. muito importante proteger a unidade da igreja. In fact, Jesus said, "This is how they will know you're my E aí disciples. Jesus falou que o mundo vai conhecer que vocês são meus You're discípulos, loved one for que another." vocês amem um ao outro. So to keep the unity, we do it by agreeing with the absolutes, E a gente, para ser uma igreja, a gente vai concordar com o absoluto, by following the convictions, para seguir as convicções and by understanding that we will not impose our preferences e on para que de uma others. maneira que a gente não vai exigir as preferências. That's what we talk about in the Believe class. Isso que a gente fala sobre como se tornar, assumir e acreditar na nossa classe. We're going to take a break and continue to worship by taking up our offering, A gente vai só dar um tempo aqui só para fazer as and then ofertas we're going to look at the belong. e a gente vai depois falar para como se tornar, pertencer. Amém, meus irmãos? Então, abra aí a sua apostila, Thank you. por favor, na página 6. Na página 6, onde está o ensinamento sobre dízimo. Há um versículo bíblico em Levítico 27:30, né? Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. E esta frase que define a crença da nossa igreja com relação ao dízimo: praticamos o dízimo para suporte do corpo de Cristo, a igreja, como Deus ordena. Reconhecemos que a entrega de 10% de tudo que recebemos é o padrão bíblico da entrega. Aqui está o fundamento do sustento da igreja. A igreja não recebe recursos do governo, a igreja não recebe recursos de instituições, a igreja não recebe recursos de empresas, a igreja é sustentada pelos dízimos e pelas ofertas. Então, com alegria no coração, nós vamos cantar uma canção, e enquanto a estivermos cantando, nós vamos ter a oportunidade, o privilégio
de devolver os dízimos, de entregá-los com alegria no nosso coração. Nós estamos aqui aprendendo sobre o que é ser igreja. E ser igreja é assumir toda a responsabilidade, todo o nosso dever como cidadãos do reino dos céus e membros da igreja de Jesus. Com muita alegria no coração, nós vamos devolver os dízimos e entregar as ofertas. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, pois tu és início, meio e fim. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all earth and treasures of the sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor na jogada do jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Above all powers, above all things, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you were here before the world began. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, das maravilhas que o mundo conheceu, das riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor na jogada do jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque o teu amor revelado na morte de Jesus na cruz do Calvário tem assegurado a nossa salvação. Obrigado pelo privilégio de te servirmos, também devolvendo os dízimos e entregando as ofertas. Ó Deus,
Nós somos novas criaturas. Nascemos de novo, Pai. E o nosso desafio cada dia é exatamente viver em novidade de vida. Que os ensinamentos, ó Pai, compartilhados até agora nessa preleção possam fincar raízes na nossa vida e no nosso coração. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Na página 7, o resumo do que é absoluto, do que é convicção e preferências. É importante que protejamos a unidade da igreja. Fazendo isso, concordamos com os absolutos, seguindo nossas convicções, e entendemos que não devemos impor nossas preferências uns aos outros. Como é lindo ser a igreja. Amém? Vamos para a segunda parte? Se alguém chegou e não pegou a sua apostila, pode levantar a mão. Alguém está sem essa apostila na congregação? Todos estamos? Vamos lá, segundo round. Pastor Chuck, Romário. All right, we've talked about what it means to believe. A gente conversou sobre o que significa acreditar, assumir. For the next few minutes, Nos we want to próximos talk minutos, nós about vamos, why it's important to belong to the family of God. e a gente vai conversar sobre o quão é importante pertencer à família de Deus. God doesn't want orphaned Christians. He doesn't want Christians alone and orphaned. He wants them Ele in não a quer que os family. cristãos se tornem órfãos, eles querem que cristãos se tornem parte de uma igreja, de uma família. At the top of your notes, Aqui Galatians no 6, top, 9 through 10. em Gálatas 6, 9 e 10. Let us not become weary in doing good, E não nos cansemos de fazer o bem, for at the proper time we will reap a harvest if we do porque a not seu give tempo up. se faremos se não houvermos desfalecer. Therefore, as we have opportunity, Então, enquanto temos let us do tempo, good to all people, façamos bem a todos, especially those who belong to the family of mas believers. principalmente aos que pertencem à família da fé. God wants you to belong to a local church. Deus quer que você pertença a uma igreja local. In your notes, why should we belong? E nas suas notas, por que a gente deve pertencer a uma igreja? Ephesians 2:19. Em Efésios 2:19. You are a member of God's very own family. I can't find it tonight. That's it. Okay, got it. Oh, wait. Okay, you're going to have to follow me. You are a member of God's very own family, Em Efésios 2:19 diz que você é membro da igreja de Deus and you belong in God's household with every other e Christian. você pertence à casa de Deus como todo outro da família de Deus. There's 3 reasons why you need to be a part of a church. Tem 3 razões que você tem que ser parte da igreja de Deus. There's a biblical reason. Tem a razão bíblica. God created the church Deus criou a igreja to reach the world para alcançar o mundo, for Christ. para Cristo. Matthew 16:18 in your Mateus notes. 16 e 18, aqui no 16 e 18, nas suas notas. The context of that verse, O contexto desse verso, Jesus was with his disciples. Jesus estava com seus discípulos And they traveled to Caesarea Philippi. e eles viajaram até Cesareia nos Filipenses. I was there 2 weeks ago Eu in estava lá Israel, 2 semanas em Israel, in Caesarea Philippi. na Cesareia, lá nos Filipinos. It's the most dark place Jesus ever went. É o lugar mais escuro que Jesus já foi até It was a hoje. place of cult worship. Tem uma cultura de que adora outros deuses. Even today, there is the remnants of a temple to the Greek god Pan. Até hoje tem lá um templo que eles adoram o deus Pan. It was about as far away from the religious center that Jesus ever traveled. Foi realmente o lugar mais longe que em relação à religião que Jesus já viajou. And there's a huge cave there. E tem uma caverna lá enorme. And in that cave, there is a crevice or a hole in the bottom of that E cave. naquela caverna, lá no fundo, tem um buraco muito grande lá naquela caverna. And they believed that that was a pathway to E Hades. eles acreditavam que aquilo era um caminho para ir até o inferno.
inferno, the place of the dead. o lugar dos mortos. In fact, they used to sacrifice, make human sacrifices in pagan worship in that crevice. Existia sacrifícios pagãos naquele local. Jesus has brought his disciples up there, and he says this. E Jesus trouxe os discípulos deles naquele local e disse: He says, "Who do people say that I am?" o que as pessoas dizem sobre mim? They know who Caesar is. They know Eles- who Philip is. Who do they Eles sabem say quem that são, I am? eles sabem quem César é, e quem sabe que os filipenses são, mas quem eles dizem quem eu sou? That's when they said, well, some say you're John the Baptist, some say you're Elijah, some say you're a prophet. Alguns disseram, por isso que eles falaram que alguns dizem você é Elias, alguns você é um dos profetas. And Jesus said, who do you say that I E am? Jesus disse, o que vocês dizem quem eu sou? That's when Peter said, you are the Christ, the Son of the living Foi aí God. que Pedro disse, tu é o Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. And Jesus affirmed him and said, Peter, my Father in heaven revealed that to you. E Jesus falou para Pedro, Pedro, Deus no céu te revelou isso a você. And then here's what Jesus said E aqui next. que Jesus falou na próxima. You are Peter, and on that profession that I'm the Christ, E você, Pedro, com essa profissão que você falou, que eu, o Cristo, I will build my church. eu vou construir a minha igreja alicerçada no que você And the falou. gates of Hades will not overcome. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a The igreja. church is God's plan for reaching the world. A igreja é o plano de Deus para que possa alcançar o mundo. There's a biblical reason, then there's a practical reason. Tem uma razão bíblica e uma razão bíblica prática. It defines who can be counted on. E realmente define o que a gente vai prestar as contas com. It defines your church family. Define você como a família de Deus. Those are the people that you will walk in deep fellowship with. Essas são as pessoas que você vai ter uma caminhada profunda com elas. Over 50 times in the Bible, we're commanded to do something one to another. Existe 50 vezes na Bíblia que nós somos comandados a fazer uma coisa um para o outro. Love one another. Amar um ao outro. Pray for one Orar um another. pelo outro. Encourage one another. Encorajar um ao outro. Confess your faults one to another. Confessar seus pecados um aos outros. Well, who are those one another? E quem são aqueles um aos outros? It's the people in your church É as pessoas que se reúnem na igreja, se reúnem dentro da igreja. that you're building relationships Que você with. está construindo a relação com eles. And then there's a personal reason. E tem uma razão pessoal. It's through the church that we grow spiritually. É entre a igreja que nós vamos crescer espiritualmente. As we're challenged through Bible study, E é por isso que nós somos Prayer, desafiados sermons. em sermãos, no we estudo need bíblico. the church. Nós precisamos da igreja. So let's define the church. Então vamos definir a igreja. We need to know that the church is a people and not a place. Nós precisamos também entender que a igreja são pessoas e não um local. Many times we say we are going to church. Muitas vezes nós dizemos, nós vamos à igreja. And it's okay to say E that, tudo but bem the a gente church is dizer not isso, a place. mas a igreja não é somente o local. It's the people who gather there São who as make it pessoas a que, church. que nos juntam para que a gente possa I fazer need adoração. everybody to do this. Eu preciso que todo mundo faça isso. How many of you grew up with this? Quantas pessoas cresceram com isso? Here is the church. Aqui é a igreja, Here is the steeple. aqui são as pessoas. Open the door. See all the people. Abre a porta, vê That todas as is pessoas. terrible theology. Essa é uma teoria que é mal furada. This is not the church. Isso não é igreja. This is a building. Isso é um prédio. That's the church. Isso é igreja. The people are the church. As pessoas são a igreja. And we need to understand E a that we gente tem que define entender church que as nós people definimos a igreja como and not a pessoas place. e não um local. In fact, it's not a building, it is the called out ones or the ecclesia. That's a seminary term, so don't worry about it. It's the people who gather to worship. E é um local onde as pessoas se reúnem para adorar. Secondly, the church is the hope of the world. Segundo, a igreja é a esperança do mundo. We've already looked at Matthew A 16. gente olhou em Mateus 16. I will build my Eu church, vou construir a minha igreja and the gates of Hades will not e as overcome it. portas dos infernos não vão prevalecer contra ela. The church is the body of Christ A here on igreja é earth. o Cristo, é o corpo de Cristo aqui na terra. The image that the world has of Jesus A imagem que o mundo tem de Jesus will be filtered through the church. vai ser filtrada através da igreja. And the church is where we gather and worship to grow together. E a igreja é o local que nós nos reunimos para nós que possamos crescer juntos. The church is so important A igreja é tão importante
The writer of Hebrews says this. que o escritor de Hebreus diz: Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. I'm sorry, The- não vamos desistir de nos ajuntar, que é um hábito de muitas pessoas que não estão indo à igreja, mas vamos encorajar uns aos outros, And all the more as you see the day ainda approaching. mais sabendo que o dia do julgamento se aproxima. All right, so what is the mission of the church? Então, qual é a missão da igreja? Are we on the same page now? We got it? Yeah, I think so. Okay, yes. Number 3. Our mission, we've already talked about, to believe in God. A nossa missão é dizer que nós acreditamos That's em Deus, evangelism. que através do Evangelho, To belong to His family. para acreditar That's building community. e realmente se construir como comunidade, To become a 5W disciple, para a gente se crescer como discípulos, which is maturity. é uma maturidade, And to live beyond ourselves, e para nós vivermos além de nós mesmos, which is ministry. o que é ministério. Through the ministry of the church, we Através do want these ministério da things to igreja, happen. a gente quer que isso aconteça. Our faith to be contagious. Nossa fé para ser contagiosa, Our love for the church to become apparent. para a nossa igreja ser, para o amor da nossa igreja ser For our evidente, ministry to be powerful. para o nosso ministério se tornar poderoso And for our generosity to become e radical. a sua generosidade se tornar radical. So there are 4 expectations Tem of every 4 tipos church de member. expectativas de cada membro da igreja. Number 1, we want our church members to attend regularly. Nós queremos, número 1, que os atendentes da igreja, os que frequentam a nossa igreja, atendem com We've already frequência. looked at the writer of Hebrews says, don't give up meeting together. Por isso Some que are in the Hebreu habit of diz que é doing. não desistir, que a gente se junte. You need to be here on a regular Você basis tem que estar aqui regularmente to worship, para adorar, to be encouraged, para ser encorajado, to learn, para aprender and to encourage e others. para encorajar os outros também. I recently was on the plane going to Israel, Recentemente eu estava num avião indo para Israel and I was watching a Western, e eu estava olhando assim uma parte de West and it showed some coyotes going, or some wolves going after a herd of buffalo. e mostrou uns coiotes tentando caçar um búfalo. And there's no way a wolf can take down a buffalo E não tem de jeito nenhum só coiote pode derrubar um búfalo. unless they separate the buffalo from the herd. Até que eles separam um búfalo And then do the gado. wolves would surround that one buffalo E and os take him lobos down. se tornam ao redor daquele búfalo para And as I matar was ele. watching E that, quando eu estava olhando isso, I thought that's the image of what Satan wants to do in the church. eu estava pensando que essa é a imagem que He wants Satanás quer fazer com a Christians to igreja. be disconnected from the church, Quer que a igreja se separe, um crente se separe On da igreja their own. por sozinho. and that's when he will attack É us. dessa We can maneira get in que ele vai trouble. atacar para destruir você. So we need to be in church. Então a gente precisa ir para a igreja. The second thing, you need to develop community with others. Uma coisa que a gente tem que fazer é desenvolver uma comunidade entre nós. You should have deep, meaningful relationships in the church. Você tem que ter uma profunda relação aqui na igreja. We do that through small A groups, gente faz isso através de grupos pequenos, through studies, através de estudos through having fellowships with e others. ter comunhão um com o outro. The third thing is we want to serve unselfishly. E a terceira coisa que a gente fazer é servir sem egoísmo. One of the ways we serve God Uma das maneiras que a gente serve a Deus is by serving others. é para servir a outros. So we serve in the worship ministry. So a gente faz o We trabalho may serve aqui working with our na adoração, students or our children. ou aqui com as nossas crianças, Or our service may be into the community, ou telling talvez others about trabalhas Christ. através da comunidade, falando de Jesus para eles. And then we ask everyone to contribute generously E a gente pede para todo mundo contribuir generosamente, of their time, com dízimo, their talents, com os and their talentos treasures. e com as suas finanças. In your notes, you have what we call the vision frame. A gente, aqui na nossa fala que nós temos It's on the last page, na última página, fala sobre a nossa visão. and it lays out the vision for our church. E realmente mostra a visão para a nossa igreja.
In the middle, we see a day when we'll have a campus or service within a 15-minute drive of everyone in our mission field. Nós vamos ter um plano que vai ter uma campo com mais ou menos 50 minutos a cada local aqui. Now, our mission field has grown some now that we have the Brazilian congregation. Realmente a nossa missão aqui cresceu mais ainda agora que nós temos a comunidade brasileira. But for the most part, Mas para a maioria da parte, we could go to Hiawassee a to gente the pode east, ir na Hiawassee, Highway 27 in Claremont aqui to na the estrada west, 27 aqui no oeste, aqui em Claremont, Silver Star to the north, a Silver Star lá no norte, and Highway 192 to the south. e no sul a estrada 192 em And Kissimmee. about 85% of the people who come to the E church live in that 85% das mission field. pessoas que realmente moram naquele local ali, naquele local de missão. We believe that's the mission field God has given us. Nós acreditamos que essa é a missão que Deus deu para nós. In Em 2017, 2017, there will be 330,000 people living in that mission vai field. ter 300 e mais de 330 330,000. mil pessoas morando nesse campo de missão. To reach all of those people, we're going to have more campuses Para alcançar todas as pessoas, nós precisamos mais de locais, igrejas, and campos more e services. muito mais serviços. And that's our vision, to have a service within a 15-minute drive. E essa é realmente a nossa visão, para ter campos assim, com a distância de mais ou menos de 50 So in the minutos. top right, what is our mission? Então aqui no lado direito, qual é a nossa missão? We exist to help people be the church. Nós existimos para construir pessoas para que sejam a igreja. And we do that on the bottom right through a strategy E a that gente we're faz going isso through lá now, no lado direito, lá embaixo, by helping people believe in God, para ajudar pessoas a acreditarem em belong Deus, to His a family, pertencer a uma família, become a disciple, se tornar um and discípulo live beyond yourself. e realmente viver além dele ou dela. Above that, how Acima do we disso. define that? Como é que a gente define isso? It's somebody who worships God, É alguém que adore a Deus, lives according to God's word, vive de acordo com a palavra de Deus, walks with God's people, anda com o povo de Deus, contributes to God's word, contribua com a palavra de Deus and impact God's world. e impacta o mundo. Then the values that drive us E os valores que realmente fazem com que a gente se empolgue, are that all caminhe. people matter to God, Que todas as pessoas, isso é importante para Deus. excellence honors God, E em excelência, adore a Deus joy comes in serving, e vem com alegria pro culto. and every member is on a mission. E todo membro estão em uma missão. And that vision frame guides us as a church. E essa realmente, essa visão que guia a igreja. Now let's go back to our covenant, Vamos aqui de volta, a couple pages back, right there. página número 3. We don't make anybody sign a covenant Nós não statement, fazemos que ninguém faça tem que assinar um contrato but it's important to know what's expected before they join. Mas é muito importante que a gente espera que você assuma isso na hora que você vai entrar. So here's the 4 things we ask of all of our E aqui members: são 4 coisas que a gente pede aos nossos membros. to protect the unity of the church Proteger a unidade da igreja, by acting in love toward other members, para agir em amor um com outros aqui nos by membros da igreja, refusing to gossip, para realmente não aceitar and fofocas by following the leadership. e por seguir a liderança. I'll share the responsibility of my church Eu realmente vou compartilhar as responsabilidades da minha igreja, by praying for its growth. para orar pelo crescimento da igreja. That includes spiritual growth, Inclui crescimento espiritual, numerical growth, o número de and crescimento ministry expansion. e a expansão de ministérios. I want to invite the unchurched to attend, Eu quero convidar as pessoas que não são cristãs a atender a and igreja then warmly welcoming those who do. e realmente dar boas-vindas para eles também. I'll serve the ministry of my church Servir um ministério na minha igreja, by discovering my gifts and talents. descobrindo meus dons e talentos. In the Beyond class, we do a spiritual gifts assessment E a gente, além da classe, nós estamos um acesso and espiritual help everybody discover their spiritual gifts. e ajudar eles a descobrir o seu dom espiritual. I'll serve in the ministry of my church by being equipped to serve Eu ajudo no ministério da minha igreja and by developing a servant's heart. e desenvolvendo um ministério de coração.
I'll support the testimony of my church Eu apoio o testemunho da minha igreja by attending faithfully, para fielmente atender os cultos, by living a godly life, para viver uma vida de Deus, and com by Deus, giving regularly of my time, talents, e and para dar meus treasures. talentos, meu tempo, viver assim regularmente. Those are two classes that we bring every new member through. Isso aí é a classe que nós trazemos todos os novos membros da nossa igreja. We normally do the believe on the first Sunday of every No month, primeiro, a gente sempre se tornar e acreditar no primeiro domingo da and the igreja. belong on the second Sunday of every month. E isso em se tornar no segundo domingo. And you have been so awesome to sit through both of them in one night. E vocês estão sendo maravilhosos e tem que atender tudo isso de uma vez, hoje aqui à noite. I hope you've gotten a feel for what it means to be a member here, the expectations and what we think God's calling us to E do. eu espero que vocês entenderam a expectativa de querer pertencer aqui à nossa And at this igreja. time, I want to ask Pastor Lesher to come and close our time. Eu gostaria de pedir ao pastor Lécio para fazer o fechamento. Thank you, Pastor Chuck. Obrigado, Robério. Agora você tem aí um formulário como este. Deixe-me dizer duas coisas. Primeiro é que nós estamos entrando hoje, é o primeiro domingo de dezembro, no 4º mês que nós nos unimos com a First Baptist Church Windermere, nos tornando uma só igreja. E quando nós começamos a nossa igreja, há 1 ano e meio atrás, nós estabelecemos a meta de que toda a igreja seria submetida a um discipulado, para que a partir daí todas as novas pessoas que chegassem pudessem primeiro passar por discipulado. Então isso está acontecendo agora, porque pela maneira de Deus agir, a igreja do Windermere tem o mesmo princípio e nós estamos agora unindo esses princípios. Então hoje nós aprendemos 2 princípios importantes: o ser salvo, que é o believe para os americanos, e o ser parte, que é o belong para eles. Então nós cremos em Cristo como nosso Salvador, Ele é o nosso único Senhor e nós somos dele. E nós somos parte da igreja e entendemos o que essas duas coisas significam de uma maneira mais detalhada hoje nessa preleção do pastor Chuck. Então o que temos que fazer agora? Preencher essas 2 fichas. Por favor, ela não é familiar, ela é individual. Você deve colocar aí o dia de hoje, dia 4 de dezembro, tente colocar do jeito aqui da América, que é 12/4/2016, e eu frequento Downtown, é aqui onde nós estamos, você pode marcar aí, e preencha esses dados da sua informação pessoal. Isso é muito importante, porque agora, com esta ficha aqui, esta é a ficha das pessoas que são membros da igreja, que estão envolvidas como membros da igreja. Se você está aqui pela primeira vez hoje e quer ser membro dessa igreja, basta você colocar num cantinho aqui dessa folha: esta foi a minha primeira vez que eu vou entrar em contato com você, e nós vamos conversar sobre isso, mas você é muito bem-vindo a esta igreja. Depois que você preencheu esse pequeno formulário, você vai para a página seguinte. É necessário repetir a data, o nome, o celular e o e-mail, porque essas 2 folhas se despregarem, nós temos as suas informações garantidas. Novamente, você frequenta o Downtown, que é aqui. Então, agora é só você ticar, só fazer um Vzinho aí em cada uma dessas colocações. Eu estou pronto para tornar-me membro hoje. Então, você tica aí. Você já é membro da igreja há 1 ano e meio atrás, agora estamos só formalizando que somos membros de uma só igreja agora. Então, oficialmente, a partir de hoje, por causa do estudo que tivemos, nós somos uma só igreja. Formalmente, já somos há 3 meses, mas agora estamos cumprindo aquela etapa de assinar embaixo. Segundo, eu quero tornar-me membro, que é a segunda opção. Ou eu quero fazer isso hoje, ou eu quero tornar-me membro. Existem várias maneiras de ser membro. Por favor, marque a sua opção. Desejo ser batizado por imersão. Então você marca aqui. Sou membro de uma outra igreja e quero ser membro dessa igreja. Então você marca aqui declaração de batismo anterior. Já fui batizado em outra igreja. Diga o nome da igreja e quantos anos você tinha quando foi batizado. E virando a página, você tem a terceira opção,
que é pedir uma carta de transferência se você foi membro de uma outra igreja, onde o batismo era por imersão, como é aqui na nossa igreja. Então você tica aí, coloca o nome da igreja, onde você foi batizado, e etc. Então agora, faço parte do pequeno grupo, você não precisa preencher, porque nós ainda não temos pequenos grupos, estamos ainda estruturando. E aí, você quer unir ao pequeno grupo, também não precisa, porque você ainda não faz parte, nós ainda não temos aqui, mas vamos ter em português em breve. Agora você vai colocar aí o nome do seu esposo ou esposa, que ainda não é membro da igreja. Então você coloca meu marido pelo nome dele, marido e a data de nascimento dele, ou então outro membro da família, filho, filha, que não é membro da igreja ainda, põe a data de nascimento e o grau de parentesco, ok? A próxima classe vai ser maduro, que é o become na nomenclatura em inglês. E essa vai ser uma data depois que nós vamos marcar e vamos fazer também. Então agora é só mesmo essa formalidade do preenchimento desse formulário que deve ser feito aqui agora e vamos recolher. E eu preciso que algumas pessoas me ajudem a recolher esse formulário. Alguém tem alguma dúvida sobre o formulário? Se tiver, eu posso responder, senão é só entregar. Temos algumas pessoas ficando em pé para receber. Por favor, entregue. E depois, todos que entregaram, deixe todos eles na mão da irmã Renata, que é essa irmã que está aqui à frente. Enquanto os irmãos estão terminando de preencher, é bem rápido, e entregando, mais importante são os dados cadastrais, porque inclusive vamos revisar aí data de nascimento, não é isso, de todo mundo, aniversário e etc. Enquanto vocês estão terminando, deixe-me dizer uma coisa. Nós estamos com uma lista dos membros da igreja, as pessoas ligadas à igreja, os dados dela circulando aí no santuário. Então, quando passar a lista perto de você, confira o seu, não é isso, pastor Ricardo? Confira o seu nome e você vai ver se tem algum dado errado lá, meu endereço está errado, o número da casa, ou algum dado errado, você corrige aí a caneta e devolva para o pastor Ricardo esta lista, tá? Lista de membros que está passando para você corrigir. Então estamos aproveitando e fazendo também essa correção aqui hoje, tá bom? Alguém ainda está preenchendo a ficha? Todo mundo já terminou? Então agora, quem já terminou, só para uma questão de esclarecer um pouquinho mais, abra aí na última página da apostila, onde está esse diagrama aqui, que foi explicado há pouco. Preste bem atenção no que está aqui, a visão da igreja, que é a visão da nossa igreja, que estamos abraçando como igreja. Então, no núcleo e na página central, nesse quadro em branco, está a visão. Nós aspiramos ver o dia quando teremos um campus ou um culto que estejam a 15 minutos de distância de carro de todos que estejam em nosso campo missionário. Então, são 310 mil pessoas, a gente quer estar a 15 minutos de todas elas. Como fazer isso? Tem esse campus aqui, tem um campus lá em Lakeside, e vamos ter, em nome de Jesus, em cada um dos lugares que ele falou. Inclusive, ali na Hiawassee, onde está perto da Metro Oeste, vamos ter um campus ali, também com culto em português, em nome de Jesus, para alcançar o povo ali. E quero anunciar para a igreja aqui o desafio que nós recebemos e abraçamos de começar o segundo culto em português lá em Lakeside, na 535, domingo 11 da manhã, a partir do mês de janeiro. Vamos ter o segundo culto em português, domingo de manhã, lá em Lakeside. Agora preste atenção, não é nesse momento agora, não é para você escolher se vai de manhã lá ou à noite aqui. Nesse momento agora é avanço missionário. Eu quero um grupo de irmãos que se disponham a ir de manhã lá e à noite aqui. Para a gente crescer lá e crescer aqui. Tá certo? Impactar lá e impactar aqui. Pastor, eu quero fazer isso. Eu quero de manhã 11 da manhã lá e à noite 6h30 aqui, crescendo os dois lados. E vai chegar em breve o dia em que eu vou falar assim, você pode escolher se quer ir de manhã lá ou quer à noite aqui, mas agora não é para escolher, agora é para expansão missionária. Eu vou de manhã e venho à noite. Será o segundo culto em português, depois virá o terceiro, virá o quarto, virá o quinto, até que os brasileiros de Orlando estejam todos aos pés de Jesus.
Amém? Essa é a visão que a gente quer abraçar e que nós estamos abraçando. E vocês já viram nessas duas classes que foram ensinadas hoje, que os princípios que nós abraçamos lá atrás são os mesmos princípios que eles abraçam e que agora abraçamos como igreja, como uma só igreja. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Alguém não entregou ainda o formulário? Por favor, entregue, é muito importante, temos tudo isso aí hoje nas nossas mãos. A partir de agora, cada mês nós vamos oferecer de novo essas classes. Para quem não veio hoje, ter a chance de fazer e preencher também e formalizar então a sua membresia à nossa igreja. Amém ou não? Amém. Vamos ficar em pé. Quero convidar o pastor Chuck aqui. Please, Pastor Chuck, can you stay here? Para ele orar e impetrar a bênção. Pedir que o Roberto venha aqui também. Queria que você falasse com o pastor Chuck, Roberto, que nós estamos felizes, porque nós somos uma só igreja. E estamos felizes porque formalmente hoje, todo mundo aqui vai ter o seu nome transcrito para o sistema da igreja. E agora, formalmente, nos documentos, somos uma só igreja também. Nós o respeitamos como nosso pastor, o honramos e nos submetemos à sua liderança. E cremos que Deus está escrevendo a história e que muitos brasileiros, e não só brasileiros, mas também americanos, hispanos e outras etnias, vão se render a Jesus através do testemunho da nossa igreja. Eu queria pedir que ele orasse, impetrasse a bênção e nos despedisse do culto desta noite. Diga para o seu irmão assim: que Deus te dê uma semana feliz e abençoada. Ok? Amém. Let's pray together. Nós vamos orar juntos. Father, we recognize that what's going on here Deus, nós entendemos o que está acontecendo is aqui. through your divine hand. É pela sua mão divina. And God, we thank you for what you're doing. E Deus, nós agradecemos pelo que você está fazendo. And I pray that Eu each oro. one that's here tonight, Para que cada um aqui hoje à noite, that Father, they would take your gospel que eles podem, Deus, aceitar o teu evangelho and bring it with them to work tomorrow, e trazer com eles To o school this trabalho week, amanhã, to para their essa semana, neighborhoods. para a escola, para os And that God, vizinhança. we all surrender as missionaries to you. E nós nos rendemos como missionários a Ti. Father, I thank you for this congregation, Deus, eu agradeço muito pela essa congregação, Pai, for Pastor Leshue's leadership. pela liderança do pastor Lécio. And Lord, we know that this is just the E beginning nós sabemos, Deus, que isso só é o of what começo you're going to do do. que Tu vai fazer. And we praise you ahead of time Nós agradecemos a Ti for the de antemão, thousands who will come to know pelos you, milhares que vão vir a Ti, because the faithfulness in this room. porque pela fidelidade que está acontecendo nessa sala We go aqui. home, Nós vamos para give us casa, a good evening's rest, dá-nos uma boa noite de help descanso us to live for you every day. e ajuda-nos a viver para Ti todos In os your dias. glorious name we pray. Na Tua graça nós oramos. Amen. Amém.